Salve, 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 meu nome é Matheus, sou professor de História e nós vamos começar agora a Antiguidade. Lembre-se que nessa aula que está aqui, a gente viu um resumão da aula de Pré-História, contemplando os 3 períodos, lembra? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A partir daí, o ser humano começa então a se organizar. Lembra que a gente viu quando ele se tornou sedentário? Se você não viu, dá uma olhadinha, volta rapidinho, tá? Consulte também essa aula completa aqui com os slides para você ter um pouco mais de noção do que eu estou falando aqui para você, tá bom? Depois desse período dos metais, vai existir a dominação de povos, os povos vão se organizar melhor, a agricultura está desenvolvida, tá? Então, nós começamos então a dividir a história humana. E o primeiro período, depois da pré-história, é a Antiguidade. E a Antiguidade, para estudarmos, nós também dividimos. Nós dividimos em Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental, onde a gente vai falar ali no Ocidente dos romanos, dos gregos, etc. Mas a gente vai ver também povos muito importantes que estão aqui na Antiguidade Oriental. E a primeira coisa para a gente entender o que foi a Antiguidade Oriental, a gente primeiro precisa saber de que povos nós estamos falando. Lembre-se que os homens já estão se organizando, já existem povos que dominam outros povos. Se você não viu, pré-história. Os povos principais desse período da Antiguidade Oriental são os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, os persas e os fenícios, cada qual com sua particularidade e importância. Mas todos eles têm características comuns. Egípcios, mesopotâmios, hebreus, persas e fenícios. Primeira coisa que a gente tem que saber de uma característica comum deles, e é sempre importante entender isso quando vamos estudar história, é o modo de produção. Como que esses caras produziam? Como eles conseguiam seus alimentos? Como eles trabalhavam? Qual o método de trabalho dele? Eles eram remunerados? Hoje você faz o quê? Hoje você trabalha, estuda, ganha um salário para comprar as coisas necessárias. E como é que era antigamente? O modo de produção deles é o modo de produção oriental, ou melhor, asiático. Asiático. O modo de produção asiático. Tá? E o que tem a ver? Como é que funcionava esse modo de produção? Esse modo de produção era o seguinte, rapaziada. Todas as terras pertenciam ao Estado. Que Estado? O reino. Ninguém tinha nada, propriedade privada. Não existia. Eram todas as terras do rei. Tá? Do imperador, do sei lá quem for. Tá? No caso dos egípcios, assim, também imperador, e também lá o faraó e tal. E todos os integrantes dessa sociedade, nesse modo de produção asiático, trabalhavam para o Estado. Eles pagavam seus tributos com produtos, ou então trabalhavam em grandes construções. Que grandes construções? Quando eu falo grandes construções, você viu egípcios aqui, se você está bem antenado, você já pensou nas pirâmides. Claro, as pirâmides foram grandes construções. Todos os povos, eles vão ter suas grandes construções. Mas a primeira grande construção que esses povos se organizaram, se juntaram, não foi simplesmente uma pirâmide, uma questão só religiosa. Para eles, algo muito importante, assim como para nós, era a sobrevivência e produção de alimentos. Então, as primeiras grandes construções, assim, porque o cara trabalha para o Estado, deixa ele trabalhar ali e ele paga o Estado como? Trabalhando. E o Estado precisava ampliar suas áreas produtivas. Porque é assim, pessoal, funciona desse jeito aqui, tá? Se você ainda não viu, o rio Nilo, se você não sabe, o rio Nilo é muito importante para o Egito. Assim como todo o rio é muito importante para toda a sociedade. Então, se você observar bem, vai ver que o rio Nilo, ou melhor, o Egito, ele tem aqui o rio Nilo, tá? Lógico, não é assim, tá, pessoal? Tem as margens aqui o rio, aqui as margens do rio. O rio Nilo, ele tem seus períodos de cheia, O que acontece? As margens dele vão se enchendo, vem até aqui, o rio vai até aqui. Depois ele volta
área produtiva no Antigo Egito é isso aqui. Até onde o rio Nilo enchia. Aqui, ó, eles conseguiam plantar porque a água chegava. Aqui eles conseguiam viver dentro dessa margem, só pertinho do rio mesmo, tá? E o que eles começam então a pensar a fazer? É um jeito de pegar a água que vinha até aqui e conduzir ela para lugares mais adentro do território. Aí a aguinha vinha aqui, bonitinha aqui, ó, coisa linda, coisa mais querida, e formavam aqui cais, diques. Aí o que acontecia? A gente poderia colocar, ou melhor, pessoas poderiam viver aqui, produzir aqui, ampliava, lembra aqui, ó, ele ficava só aqui agora, o rio está aqui, ó, e ele podia só viver até aqui. Agora ele pode ampliar, mais pessoas podem viver mais distantes. Esses grandes diques, esses canais aqui, foram as primeiras grandes construções do período da Antiguidade Oriental. Canais e diques. Por que eles construíram esse tipo de canais e diques que começaram a se organizar pensando em como manter o serviço de água em todos os lugares do território? Nós vamos chamar essas sociedades de sociedades hidráulicas, porque eles se preocupavam muito e faziam isso muito bem, construíram canais e diques para manter a produção, tá? Outro fator importante dos povos, eu estou fazendo um apanhado de todos os povos, depois a gente vai ter uma aula específica sobre cada povo, tá ok? Então, outra particularidade de todos os povos é a sua religião, ou melhor, quase todos os povos. Todos os povos aqui, ou quase todos, serão politeístas. O que é politeístas? Theos, Deus. Poli, mais de um. Então, os povos da Antiguidade Oriental serão, na sua maioria, todos, politeístas. Todos eles acreditarão em mais de um Deus. Deuses, você já viu. Os gregos faziam isso, os egípcios acreditavam, né, tinha um gato, um deus com cara de gato e tal. Então todos eles serão politeístas, exceto o povo hebreu. Aqui, o povo hebreu, olha que coisa mais linda aqui. Hebreus. Os hebreus da Antiguidade Oriental, também de toda a Antiguidade Oriental e Ocidental, é o único povo monoteísta. Mono, um Deus só. Todos os outros serão politeístas. É uma característica dos povos da Antiguidade. Politeístas, exceto os hebreus. Quando perguntarem para você na prova, todos os povos, todos, está errado. Os hebreus eram monoteístas, acreditavam em apenas um Deus. Tá? Outra característica muito importante tem o modo de produção asiática, a religião politeísta, as sociedades hidráulicas. Lembra aqui, ó, no modo de produção, eles trabalhavam nas grandes construções e no caso ali do Egito e em todas as outras, eles construíam casas, os diques, para ampliar a área produtiva. Então, o modo de produção, todos trabalhavam para o Estado, uma sociedade hidráulica que construía canais e diques, a religião, em sua maioria, para não dizer todo, não podemos dizer todo, são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, exceto os hebreus, que são o primeiro povo monoteísta, que acreditam que Deus é um só. Tá? É o Deus da Bíblia dos cristãos, né? e dos judeus. É o povo hebreu, politeístas. Uma outra característica muito importante é a região onde a maioria desses povos vai estar, vai se localizar ou vai chegar. Tá? É essa imagem que eu vou colocar aí para vocês. Tá? É uma imagem que tem na nossa aula com slides. Dá uma clicada aqui, ó, tá? Nessa aula aqui com slides para você ter informação completa, uma aula um pouco mais detalhada aqui em cima. Essa imagem aí, ó, é o crescente fértil. Perceba que parece que tem uma lua crescente
ali naquela região mais clara, aquela região ali, parece uma lua crescente, é onde estes povos vão habitar. Corta para mim aqui. E qual que é a grande sacada dessa região? Lembre-se, parece uma lua crescente e ele é chamado de crescente fértil. O que é fértil? Que se onde você planta, cresce. Tem fertilidade, tá? Então, essa região aí, põe na tela de novo aí. Põe na tela, isso, quero imagens. Crescente fértil, viu? Fantástico crescente fértil. Então, corta pra mim. O crescente fértil, esses povos estarão em sua totalidade ali. E naquela região de semiárido, pessoal, é um lugar onde se encontram grandes rios. Você vai encontrar o Nilo, que é dos egípcios. Você vai encontrar o Tigre e o Eufrates, que está aqui na região dos povos mesopotâmicos, que a gente vai ver ainda numa próxima aula. E o Rio Jordão. Se você leu a Bíblia como bom menino, você sabe que os povos hebreus atravessaram o Rio Jordão algumas vezes. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, essa região do crescente fértil tem água, pessoal, num lugar onde tem muita seca. Então eu faço uma pergunta para você. Quem está fora? Quem está dentro quer sair? Não. E quem está fora? Quem está, o pau vai cantar. É assim que vai acontecer na antiguidade. Então, recapitulando a antiguidade oriental, introdução isso aqui. Depois a gente vai ver povo por povo. Egípcios, mesopotâmicos, hebreus. Olha aqui os hebreus, os únicos povos politeístas da antiguidade oriental. Persas e fenícios. O modo de produção é asiático, tá? Asiático. Asiático. O modo de produção asiático. A religião politeístas, exceto quem? Os hebreus. A sociedade, ela é uma sociedade hidráulica, porque constrói canais, constrói diques e leva a aguinha, coisa mais linda, mais querida, para dentro do território do país. E qual é a região? Qual é o território? Onde tem os rios. Ninguém vai pegar fazer dique onde não tem rio. Onde é essa? Qual região é essa? O crescente fértil. Tá? Daí, essa é a introdução da antiguidade oriental para você começar a mandar muito bem. Reveja isso, não é difícil, veja quantas vezes for necessário, veja a aulinha que se não tiver vai ser disposta para vocês aqui em cima, tá? Com os slides para vocês revisarem. É importante sempre estar ligado aí. Continua com a gente, aquele abraço, vamos causar impacto. Até a próxima.